Os discípulos reconheceram Jesus quando ele partiu o pão. Foi esta a maior lição que Jesus deixou? Lindo isso, viu? Obrigado, Luzia. Por que os discípulos reconheceram Jesus quando ele partiu o pão? Porque, na verdade, no gesto de partir o pão, eles reconheceram aquilo que Jesus havia ensinado para eles. Toda a vida e a experiência de Jesus com os seus discípulos foi justamente ensinar a partilha, que não é só a materialidade do pão. O que Jesus propunha para eles era muito mais que só dividir o pão. A fome era apenas um pretexto para que a reunião acontecesse e para que a partilha pudesse também acontecer. Não é verdade? Quando Jesus realizou aquele gesto de partir o pão, os discípulos de Emaús, que até então estavam com ele, e não haviam percebido que era o Mestre, que era ele o Salvador, que ele era Jesus, que eles estavam diante daquele homem, que até então já tinham conhecido, que havia morrido. O partir o pão foi o momento em que os olhos se abriram para reconhecer que aquele gesto estabelecia um link, um elo com tudo o que Jesus havia proposto e ensinado para eles. E é interessante porque nós vivemos ainda, Luzia, nesse movimento. Nós ainda continuamos partir o pão, nós ainda continuamos celebrando essa partilha do pão para que a gente se recorde dos nossos compromissos com Ele. Toda vez que nós celebramos a Eucaristia, nós estamos atualizando no tempo o nosso compromisso com Cristo, que é de solidariedade, amor, de justiça, de verdade. A fome que sentimos e que nos direciona para a mesa é apenas uma desculpa para que ali, ao sentar naquele banquete, ao fazer parte daquela festa, a gente possa trazer para dentro do nosso coração o que do Mestre aprendemos. E ao reacender dentro de nós o que do Mestre aprendemos, nós então começamos a ser dele testemunhas. E começamos a viver a sua prática. A vida de Jesus começa a ser a nossa vida, não é? Isso é a comunhão. Quando a minha vida está misturada na vida de Jesus, esse é o processo cristão. Eu recebo Jesus o tempo todo na minha vida, no gesto de partir o pão, eu recordo quem era Ele, quais eram as suas ideias, o que Ele fazia, e tenho a graça de ter a sua presença real, inundando a minha vida e fazendo-me ser dele também uma presença. Essa é a ponte que a Eucaristia faz, do altar para o mundo, e por onde ela passa? Por mim. Olha que maravilha isso. Pensar que Deus alcança o mundo porque nós somos uma ponte por onde Ele passa. Ao receber a Eucaristia que estava no altar, eu levo essa Eucaristia para dentro da minha casa. Eu fui o andor por onde essa Eucaristia caminhou até chegar na minha casa. Deus, ao acontecer no altar, ao ser atualizado no sacramento da Eucaristia, e ao ser por mim comungado, recebe então em mim a oportunidade de andar pelo mundo. Uma coisa é você entrar dentro da igreja e adorar Jesus sacramentado, presente dentro do sacrário. Outra coisa é você saber que você o leva pelas ruas. E que a Eucaristia comungada hoje de manhã ou ontem à noite continua dentro de mim, fazendo com que eu nele me torne. Eu me transforme nele. Então, amanhã, se hoje eu comunguei, amanhã eu tenho a oportunidade de levar Jesus para o meu trabalho, para a minha faculdade, para o meu grupo de amigos, e Ele será vivo em mim, porque eu reafirmo com Ele o meu compromisso de ser com Ele, de ser para Ele, de ser por Ele. O teólogo já dizia que a teologia mora nas preposições, com Ele, por Ele e para Ele. Eu sou uma ponte que Deus se utiliza para poder chegar a muitos lugares. Então, o gesto de partir o pão é sim profundamente revelador
e um dos maiores gestos que Jesus deixou para que nós pudéssemos desdobrá-lo, não só em conhecimento, mas também em prática. Muito obrigado, viu, Luzia? Muito pertinente a sua pergunta. Su Cardoso: Padre Fábio, um amor de verdade pode ser destruído pela maldade das pessoas? Minha filha, tudo pode ser destruído pelas maldades, desde que a gente permita. A maldade é altamente corrosiva, mas para ela corroer, eu tenho que permitir a corrosão, né? Se eu paraliso o poder da maldade dentro de mim, se eu não permito que ela encontre em mim lugar para crescer, ela não vai conseguir destruir o que em mim é valor. Se eu fico atento para que aquilo que é ruim e que está entrando na minha mente, porque a mente é o lugar onde nós acontecemos. A gente sabe que o coração, ele tem esse significado simbólico de ser o lugar do sentimento, mas é na cabeça da gente que nós somos construídos. A minha mente, é aqui que eu me penso, é aqui que eu penso o outro, é aqui que eu me interpreto, é aqui que eu interpreto o outro. E é aqui que a maldade pode crescer, como ela também pode diminuir. Então, se eu permito que a maldade cresça dentro da minha mente, se eu começo a me configurar a partir dessa maldade, eu vou ter então muita dificuldade para fazer crescer os meus amores. E aí é certo que a minha capacidade de amar, porque ela está infectada pela maldade, eu corro o risco então de perder a minha capacidade de amar. Como é que isso é possível na prática, minha gente? De repente eu sou amigo do Christian, alguém vem falar mal do Christian para mim, eu permito que aquela informação venha ficar dentro da minha cabeça, do meu coração, né? Já ia dizer o sentido simbólico. Aí aquela história que me contaram sobre o Christian começa a macular a minha capacidade de amar o Christian. Mas eu não fui perguntar para ele se aquilo era verdade, eu não fui esclarecer. Eu apenas permiti que a maldade que me foi semeada crescesse dentro de mim e impedisse de ter um amor ou de continuar tendo o meu carinho pelo Christian. Muitas vezes o que acontece com a gente é isso. Nós nos transformamos numa sementeira onde a maldade encontra espaço para crescer. E onde a maldade cresce, o amor diminui. É natural. Porque maldade e amor ocupam o mesmo lugar, minha gente. Bondade e ódio, amor e ódio, maldade e bondade, ocupam o mesmo lugar dentro de nós. Se você deixa crescer a maldade, é natural que a sua bondade diminua. Agora, é também verdade, se você faz com que sua bondade cresça, você naturalmente vai diminuir a sua capacidade de ser maldoso, de ser invejoso, né? Por que a gente pode controlar a inveja promovendo aquilo que a gente tem de melhor? Porque a partir do momento que você se ocupa de você mesmo, quando você começa a cuidar bem de você, você começa a crescer. Você vai então investir em você. Você vai começar a prestar atenção um pouco mais nas suas capacidades e você vai trabalhar a partir delas. Veja bem, é natural que aquele que esteja ocupado de suas capacidades e que esteja se trabalhando, não tenha tempo para ficar invejando o outro. A inveja é coisa de quem não tem o que fazer. Porque o invejoso precisa de tempo para prestar atenção no outro. A partir do momento que você está ocupando-se de maneira positiva de você mesmo, das suas coisas, do seu trabalho, da sua luta, é natural que você diminua dentro de você a inveja que você sente do outro. O coração que está vazio, ele vai ser um território para crescer muita coisa ruim. O coração que está vazio, ele vai ser um território fértil, mas muito fértil, para tudo aquilo que não presta. É por isso que a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Ocupar a nossa cabeça de coisas boas. Ocupar a nossa vida com sentimentos bons. É assim que a gente vai conseguindo alcançar a vitória sobre tudo aquilo que nos oprime. Ô, minha gente, é tanta coisa mesquinha que nos oprime, não é verdade? Tanta gente perdendo a alegria por causa dos sentimentos mesquinhos que tem.
O sentimento mesquinho que eu posso nutrir pelo Christian não vai fazer mal só ao Christian não, mas vai fazer mal sobretudo a mim, porque eu sou a fonte desse sentimento ruim. A mesquinharia estraga quem a gente é. E essa oportunidade de viver, ela é única. Nós não podemos desperdiçá-la com mesquinharias. A gente precisa ser na vida de quem passar por nós uma lembrança feliz. Mas não é só para deixar neles as marcas não, em quem passou por nós não. Porque na verdade a marca que a gente deixa é apenas uma consequência da vida bem vivida que a gente viveu. Ao hoje ter a recordação feliz da Dona Lourdinha, para mim, foi uma oportunidade de revisitar essa convicção. Quem vive bem, fará bem à vida das pessoas que por ela passarem. E eu acho que isso é o melhor prêmio que nós podemos receber na vida. Esse é o melhor reconhecimento que nós podemos receber. Quando você souber que você foi uma lembrança positiva na vida de alguém. Alguém sorriu no momento que lembrou de você, por aquilo de bom que você fez, pelo momento leve que você proporcionou, pela leveza que a sua amizade representou, pelo tempo bom que você proporcionou àquela pessoa no momento em que você esteve com ela. É o que Jesus fez. Jesus marcou definitivamente todas as pessoas que passaram por ele. Por quê? Porque Jesus transformava as pessoas. Transformou Lázaro, transformou Madalena, transformou Simão, transformou Paulo, que nem o encontrou pessoalmente. Se transformou tanta gente, por que não pode transformar a mim e você? E o mais bonito, ao transformar a mim e a você, nos coloca como protagonistas no tempo, com possibilidade de transformar também aqueles que passarem por nós. A oportunidade de visitar a vida da pessoa, ainda que seja com o nosso olhar, com uma frase, com um gesto, com um sorriso. A oportunidade de entrar no tempo do outro e de oferecer a ele esse amparo afetivo e espiritual, sem exageros, sem dependências. Você ser para o outro esta lembrança feliz, e o outro ser para você esta lembrança agradável. Quando você um dia estiver velhinho aí, eu também, e a gente poder revisitar o nosso passado, entrar nos cômodos, né, os mais distantes no tempo, e você poder reencontrar através da saudade pessoas que nunca mais morrerão dentro do seu coração, porque elas fazem parte, elas estão registradas na sua história, como alguém que um dia, ao realizar um gesto, ao dizer-lhe uma palavra, ou até mesmo um olhar acompanhado de um sorriso, entrou para as suas recordações e lhe deixou uma marca que não há nada, absolutamente nada, que possa ser, que possa remover, que possa retirar de você. Você sabe que é isso que eu lhe desejo, né? Ao lhe oferecer esse Jesus que eu acredito, eu quero lhe oferecer essa possibilidade de você se tornar uma pessoa marcante, pela sabedoria que brotará dos seus lábios, pela sabedoria que brotará das suas escolhas, pela sabedoria que brotará da sua postura, de você ser gente de verdade, de fazer a diferença nos dias de hoje, de abandonar a mesquinharia, de não permitir que nada mesquinho neste mundo venha encontrar abrigo dentro do seu coração. Tenho certeza que se você quiser, se você desejar isso no fundo do seu coração, acolher a graça de Deus, que já decidiu isso, Deus quer lhe transformar numa pessoa marcante. Se você hoje optar por isso, você pode ter certeza que você já começou a ser essa pessoa marcante que o mundo precisa. Porque todo coração humano que se dispõe a ser este lugar onde Deus acontece, nele se transforma, nele se torna.
Deus passa por ele, Deus acontece com ele. Assim como a teologia acontece nas preposições, Deus acontece em nós, ao passar por nós, ao viver em nós e ao encontrar no nosso coração um território favorável para o crescimento de sua vontade, de seu amor, de sua bondade. Que Deus derrame sobre nós, sobre o seu coração, a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.